Saudações quânticas, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com o professor Eduardo Duzioni. E o professor Eduardo é nosso colega aqui da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor titular do Departamento de Física. Ele também é o líder é, da parte teórica, né, do nosso grupo de pesquisa, que a gente chama de GICSU, que é um acrônimo, né, de Grupo de Informação Quântica da Região Sul, e que tem trabalhado intensamente, né, com tecnologias quânticas e computação quântica. E então hoje a gente quer conversar um pouco com ele sobre a carreira, sobre a vida, etc., as motivações para fazer física e tal. Então, vamos começar, Eduardo, falando um pouco sobre a sua infância aí. Bem-vindo à entrevista. Ok, muito boa tarde. Boa tarde, professor, É, tudo certo? boa tarde, Então, Vinícius. eu queria saber, professor, como é que foi a sua infância, assim? Você cresceu em um ambiente que incentivava a curiosidade, incentivava os estudos? Então, eu sou um filho dentre mais cinco filhos, ou seja, nós somos em seis filhos no total. A minha mãe, ela teve educação até, até a quinta série do ensino fundamental e o meu pai se formou em técnico em contabilidade. Então, não eram pessoas que eram muito ligadas ao estudo, né? Mas, de qualquer forma, os meus pais sempre incentivaram a gente a estudar bastante. Mesmo não tendo condições, porque sempre foi uma família humilde, né? E eu estudei a minha vida toda em escola pública, mesmo assim, tinha bastante incentivo. A minha mãe cobrava que a gente estudasse, né? Ela ficava mais em casa conosco, porque o meu pai trabalhava o dia inteiro, então aí a minha mãe costumava ficar com a gente e cobrava boas notas, né? Então foi esse ambiente, assim, a curiosidade começou a aparecer, ficar mais claro depois, mas no começo, quando eu era criança, pequena, era mais brincar, correr, gostava de desenhar bastante, gostava de ler, gostava de cálculo, essas coisas como toda criança, assim, em geral. Ah, legal. Então dá para dizer, assim, que a sua família teve alguma influência nas escolhas acadêmicas e profissionais, assim? Uma influência direta, Não, não? não, não. Se dependesse da minha mãe, eu teria que ser médico, porque ela queria que eu fosse médico, né? Por quê? Porque eu sempre tirei boas notas na escola e ela achava que eu tinha um potencial para passar num vestibular, alguma coisa assim. E médico sempre foi uma profissão muito admirada, né? E claro, também acho, mas eu não tinha esse tipo de interesse. O meu interesse era mais voltado para matemática, para física, para ciências. Eu gostava de ler muito revistas de divulgação científica, revistas na minha época que eu tinha acesso, eu comprava na banca, né? Era super interessante e a Galileu posteriormente. Mas a super interessante foi a que mais moldou assim o meu gosto pela ciência. Sempre vinha no finalzinho lá os quebra-cabeças que eu sempre ficava tentando solucionar. Era esse tipo de coisa que me interessava. E então, quando que você percebeu esse interesse pela ciência, assim, principalmente pela física? Em particular pela física foi no ensino médio, que aí ficou claro o que era física, né? Quais as áreas de atuação da física, e aí conseguiu separar um pouco mais da matemática e da química. E então foi no ensino médio. E eu tinha uma professora de física que observou que eu gostava e também tirava boas notas, e ela me incentivou, né? E então eu já tinha esse hábito de ler tudo sobre física, tinha uma admiração por Einstein, né? Ouvia falar desses grandes físicos, então eu tinha esse forte interesse assim na física, as novidades que estavam aparecendo, a tecnologia, eu sempre tive bastante interesse. E foi no ensino médio mesmo que definiu. Só que, embora no ensino médio, na hora de prestar o vestibular, eu tive bastante dúvida ainda entre prestar para a área de física ou prestar para a área de matemática e computação científica, que era uma outra Uhum. área que eu tinha muito interesse também. Ah, então você chegou em algum momento, especialmente nesse início, em seguir outro caminho fora da física, assim. Então, foi uma dúvida, né? Mas quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu ainda tinha dúvida, não estava completamente claro.
mas eu me inscrevi para física de qualquer jeito. E mesmo depois que eu entrei na física, nos primeiros semestres eu ainda pensava na possibilidade de mudar para o curso de matemática. Aqui na UFSC a gente tem um programa de matemática avançada, o PAN. Aí eu fiz o processo seletivo, fui aprovado, depois de muito sofrimento, fui aprovado, porque é um programa, né, que exige bastante, assim, e eu fiz a minha vida toda em escola pública, então vários daqueles conteúdos, daquela, até da maneira de pensar, da lógica, né, mas no começo é isso, para mim era muito novo, né, então eu estudava quase todos os dias, até 2, 3 da manhã, para tentar entender, mas depois que eu entrei no depois que eu passei no processo seletivo, aí eu tive uma dificuldade porque chocava os horários da disciplina de física com a disciplina de cálculo, né, o H-cálculo. E aí eu decidi não fazer por causa disso, porque a física era prioridade, então, e aí então eu decidi ficar só na física. Uhum. Aí, já que você já está falando da física na UFSC, assim, você falou que decidiu, né, no ensino médio e para uma carreira de ciências, né, pelo menos estudar, já sabia, já tinha um pouco de ideia do que uma pessoa que trabalhava com física fazia. Mas e quanto à escolha da UFSC? Foi uma escolha assim que foi pelo curso, foi pelo local? Teve algum momento, algum motivo muito decisivo para essa escolha? Então, quando eu estava no ensino médio, a minha escola, eu estava no segundo ano, não, acho que era no terceiro ano já, a gente fez um passeio para a UFSC para conhecer a UFSC. Então, a gente saiu lá de Criciúma, com um ônibus escolar, e veio até aqui para a cidade de Florianópolis. E aí, então, eu conheci a UFSC. Eu fiquei muito admirado com tudo que tinha aqui, né? Para mim era, na verdade, para todos os alunos, né? Algo realmente muito novo, assim, a ideia de laboratório, a ideia de fazer pesquisa de ponta, tudo isso foi muito fascinante, assim. E eu conheci, eu não cheguei a conhecer exatamente o departamento de física, mas eu conheci um pêndulo que tinha na época, eu acho que era lá no prédio do CFH, se não estou enganado. Era um pêndulo grande, pendurado lá no teto do prédio, assim. E sempre que tinha uma visita aqui da UFSC, tinha uma visita guiada, sabe? Tinha monitores, né, que faziam a visita guiada. Então eu fiz essa visita, eu achei muito, assim, muito legal, muito interessante, assim, né? E então eu fiquei muito assim admirado, né, com tudo que eu vi aqui. A gente conheceu o núcleo de processamento de dados, acho que na época chamava NPD, e a gente via aquelas fitas magnéticas, aqueles rolos, né, onde eles gravavam os dados. Então eu fiquei assim de cara, né, com toda essa coisa que não, sabe, era impossível de ver em Criciúma assim na época. Então eu fiquei apaixonado assim, eu decidi que eu queria vir para cá. E eu adorei assim, sabe? Para mim foi Uhum. ótimo. Então foi decisão pela física e pela UFSC. Então, não sei, talvez se eu tivesse conhecido alguma outra instituição, mas na época eu não tive esse acesso e também acho que pesou um pouco, né? É um pouco mais próximo de Criciúma, né? Uhum. Isso certamente acho que pesou um pouco, mas eu não me lembro, assim, o que eu me lembro é isso, que a primeira vez que eu estive dentro da UFSC me chamou muita atenção e eu tive vontade de estar aqui dentro. Então acho que é importante, assim, quem está de fora, conhecer a estrutura, sabe? E essa boa impressão ficar assim marcada para que realmente desperte o interesse, sabe? Então, acho que talvez um papel assim nosso importante é de trazer as pessoas de fora da comunidade para cá para dentro, ver o que que tem aqui, como é interessante, como é bom, e para que eles observem aquilo como algo assim muito bom, que traz um retorno bom para a sociedade, que eles também podem ser parte dessa instituição, sabe? Isso é uma coisa legal. Uhum. Legal mesmo. E no fim, assim, da graduação, você foi para o mestrado, depois foi para o doutorado. Você já sabia como é que foi essa transição? Você já sabia que você queria seguir na área acadêmica? Sim. Na verdade, quando eu entrei para física, eu entrei porque eu queria ser um cientista, né? Era esse o objetivo. Então, para ser um cientista, depois eu aprendi que tinha que fazer mestrado e doutorado. Então, estava bem claro na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado e doutorado. Então, eu fiz a graduação, já com planos de engatar no mestrado direto.
A única coisa que me fez balançar um pouco, que me trouxe insegurança, porque ao final da graduação, a minha namorada na época estava grávida, que virou a minha esposa, né? Então, eu tive que pensar em outras possibilidades para poder manter uma família, né? E como não tinha previsão de bolsa de mestrado, eu fiquei pensando em outras possibilidades, onde eu poderia trabalhar, né? Além de, naturalmente, lecionar, que era uma coisa que eu já vinha fazendo no último semestre do curso de graduação. Lecionava em escola pública, no Instituto Estadual de Educação. Lecionei também alguns cursos preparatórios. Então, além disso, eu estava buscando outras fontes caso não desse certo o plano de eu ganhar uma bolsa de mestrado, né? Então, acho que foi uma das vezes que eu pensei sobre sair, quer dizer, talvez não dá tão certo esse plano, né, de fazer um mestrado e doutorado direto, mas eu sim, aí eu já tinha essa ideia fixa de que eu queria ser um cientista e para isso eu precisava fazer o doutorado. Uhum. E aí, nessa época, você já começou a ir para a área de física quântica? O que que te atraiu nessa área especificamente, né, nos seus trabalhos posteriores aí em ótica, informação e computação quântica? Então, já desde a graduação, a minha bolsa de iniciação científica que eu tive com o professor José Ricardo Marinelli foi na área de física nuclear. Então, física nuclear teórica, trabalhando com modelos algébricos em física nuclear, e aí foi meu primeiro passo, eu já estava dentro da mecânica quântica, digamos assim, né? E eu gostei muito do trabalho que foi feito ali, só que eu vinha acompanhando o que estava acontecendo na área de computação quântica já. Então, eu via sempre lendo o que estava acontecendo, e eu já tinha interesse em fazer na verdade, eu tinha já interesse em fazer um mestrado na área de computação quântica, mas não tinha aqui. E como eu não tinha condições de sair, já estava com um filho pequeno, e decidi ficar aqui. Continuei o mestrado na mesma área. Só que durante o mestrado, eu assisti uma palestra lá na engenharia elétrica, do professor. Esqueci o primeiro nome dele, mas é Giroen. Ele acho que está no departamento de computação da UFMG. Giroen van der Graaf, uma coisa assim. Ele tinha acabado de sair de um doutorado com o professor Gilles Brassard, do Canadá, na área de informação quântica. Ele deu uma palestra ali onde ele começou a falar de emaranhamento, várias coisas legais, então me chamou muito a atenção, assim. E aí eu estava no mestrado já. Então isso foi decisivo para eu pensar num doutorado, né? E nesse mesmo período, o professor Davidovich deu uma palestra aqui, enquanto eu era estudante de mestrado. Então, eu já estava com essa decisão que eu queria ir para a área de computação quântica, informação quântica. Depois da palestra do professor Luiz, né, que é uma palestra excelente também, eu decidi que eu tinha que ir para essa área. E aí, ouvi uns conselhos dele, né, dadas as condições de contorno que eu tinha, que era criança, pequena, né, eu queria ir para uma cidade que não fosse cara, porque eu ia viver só com a bolsa do doutorado. Aí ele fez a recomendação de eu ir para o interior de São Paulo, em São Carlos, trabalhar com o professor Miled Hassan Youssef Mus. Foi o meu orientador do doutorado. Então aí eu fui para lá e foi um excelente período também assim. Então assim, já foi, foi esse o caminho assim que eu usei para, ou seja, Bom, tinha um pessoal, objetivo, mas tinha uns caminhos tortuosos nele assim. Eduardo, oi, Nara, Vinícius, eu vou ter que fazer uma observação aí, que é o seguinte: esse Van der Graaf é um nome holandês, né, que você menciona aí. Eu conheci esse cara. Ele foi Ah, que lá legal. na UFMG. Eu era estudante de doutorado e ele fez umas reuniões comigo, com o meu orientador, para a gente tentar entender um pouco o que que era a criptografia quântica e se a gente conseguia fazer alguma coisa sobre isso. Você Olha mencionar só. que viu a palestra dele é incrível, coincidência, né? Mas só para É, mencionar essa Esse curiosidade, mundo da ótica e computação quântica é muito pequeno. curiosidade exatamente. incrível essa. Mas, por Hum, favor. É. tá. Ah, legal. É, então, no doutorado, você já estava bem encaminhado aí para a parte de computação quântica, né? Pelo que eu entendi
da sua carreira. E aí você também já mencionou alguns obstáculos que você teve para chegar no doutorado, para, né, obstáculos no sentido, né, de coisas além da vida acadêmica que você teve que pensar. Além disso que você já mencionou, de ter família, de ter que eventualmente mudar de lugar, né, mudar de instituição, teve algum outro obstáculo que você enfrentou durante a sua trajetória, como estudante, ou agora, mas depois disso, né, como pesquisador? Então, eu acho assim, os obstáculos que eu vejo, acho que talvez para aquele período um pouco diferente do que é hoje, né? Quando eu estava no período doutorado, acho que foi um período quando eu mudei de estado, conheci novas pessoas, vi essa questão da física ser mais global, ser mais algo mundial, não algo tão local assim. Isso começou a me chamar a atenção. O que talvez me dificultou um pouquinho no começo, e quer queira, quer não, isso ainda acho que atrapalha um pouco até hoje, a questão da língua, né? É inglês, a língua, e eu não fui uma criança que fiz inglês a vida inteira, assim, sabe? Ou desde cedo eu fiz esses cursos, como os meus filhos têm essa oportunidade hoje, por exemplo. Então, a questão da língua me atrapalhou um pouco, deixei para aprender um pouco mais tarde, porque durante o curso de física, basicamente, a gente lia muito inglês, mas conversação, isso aí. Então, acho que a questão da língua é uma coisa que, se tem um estudante hoje que entra na física, investe na questão da língua, porque ela pode ser limitadora, então acho que isso é importante. E isso talvez tenha até causado um efeito na minha carreira, até como pesquisador, que hoje eu vejo assim que uma das coisas, a coisa principal que falta na minha carreira é internacionalização. Então, talvez isso tenha sido até consequência, né, dessa minha trajetória, né? E aí a gente tenta correr atrás, contornar, mas conforme o tempo passa, são coisas que ficam cada vez piores, assim. Então, o momento hoje, digamos assim, acho que na minha carreira hoje, se eu dissesse, Eduardo, o que que é o grande empecilho, é o fato de eu não ter ido para um pós-doutorado no exterior, ter morado um tempo lá. Isso eu acho que é uma coisa que pesa, assim, bastante. Bom, Eduardo, queria te perguntar umas coisas assim, vamos seguindo essa linha do tempo aí. Você podia contar para a gente como é que foi assim, a sua trajetória até a posição de professor na UFSC, né? Porque você fez o doutorado lá em São Carlos, né, com o Miled, é isso? E você fez doutorado de sanduíche, alguma coisa assim, e depois foi para onde? Como é que você foi parar aí? Então, eu fiz o doutorado lá na Federal de São Carlos, né, no Departamento de Física. Fiz todo ele no Brasil, não fiz nenhum período fora. Aí depois eu fiz um pós-doutorado na UFABC, sob a supervisão do professor Roberto Menezes Serra, com quem eu já vinha trabalhando enquanto estudante de doutorado. É, assim, de novo, foram questões também, assim, era o lugar que tinha bolsa, né, que tinha a minha área de trabalho, então fui para lá, foi um período muito interessante também. E depois eu estava me preparando para fazer um pós-doutorado na Espanha, para trabalhar com computação quântica topológica. Só que aí eu passei num concurso. Eu me inscrevi num concurso na UF, que é a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu fiz um concurso lá, é, e Minas Gerais tinha uma característica diferente dos outros concursos, que lá você só precisava fazer a prova defesa de projeto, né? E apresentar seu projeto, defesa do projeto de pesquisa e apresentar uma aula. Ou seja, era prova didática, um projeto de pesquisa. Então, isso facilitou, porque você não tinha que se preparar, fazer 10 temas para fazer uma prova escrita ou coisa assim. Então, eu fui sem muita pretensão, né, fazer esse concurso e deu tudo certo, assim, fui aprovado porque o tema da prova também era um tema que eu dominava bastante, né, o tema da prova didática, né, teoria de perturbação dependente do tempo, e no doutorado eu havia trabalhado com fases geométricas,
Então, isso era uma coisa que fez parte da minha pesquisa. Então, assim, meio que confluiu para dar tudo certo. Sim, foi bem tranquilo. Aí eu passei nesse concurso e aí eu assumi em 2008, como professor no departamento de física, fiquei até 2012 lá. Foi um período interessante porque lá também cheguei, reativamos um grupo de pesquisa que estava parado, então agora um grupo com um viés de pesquisa em informação quântica na área de materiais semicondutores. Então, estava fazendo essa interface, eu vindo mais da informação quântica e os outros colegas lá da área de semicondutores. Então, foi um período que foi bem interessante, publicamos trabalhos e estava dando tudo certo. Só que aí eu decidi mudar para a UFSC, né, em 2012, porque a minha mãe ela estava doente, já estava bastante tempo doente, eu tinha filho pequeno, queria que ele conhecesse a mãe, né, minha avó no caso, e ficasse mais tempo em contato com os avós. E aí então eu prestei esse concurso para cá, aí fui aprovado aqui e desde 2012 eu fiquei, né, desde 2012 eu já estou aqui. E aqui então, chegando aqui, também já comecei a trabalhar fortemente, já fui tentando montar um grupo, mas era um grupo de uma pessoa só, né? Aí era eu como orientador e tinha alguns estudantes de iniciação científica, o Roger Kugler, a Jéssica Bavaresco, foram os meus primeiros alunos aqui, e ambos hoje trabalham na área, são pesquisadores, estão fora do país, não sei nem se voltam mais, fizeram uma carreira bonita, assim, e aí depois, então, fui trabalhando, tendo novos estudantes, tendo programa de pós-graduação, orientei estudantes de mestrado e doutorado. E lá para 2014, 2015, eu conheci o Paulo Henrique Souto Ribeiro, o Hugo Paulão. E aí, então, o Paulão demonstrou um interesse em vir para cá, para Santa Catarina. E aí, sim, agora sim, podemos dizer que temos um grupo, né? Já tem dois, né? Tem dois professores. Então, começamos a nuclear o grupo que depois levou o nome, né, de Jigsaw. E o Paulão veio, então, para fundar mais uma parte experimental, né? Embora no começo sofreu bastante, teve que virar teórico por um tempo, né, Paulo? É, então, assim, nesse período, várias coisas, várias frentes de pesquisa, extensão e muito esforço foi feito, assim, sabe? Que não é só o lecionar, não é só fazer uma pesquisa orientar o aluno, tem muitas outras atividades em paralelo que não tem nem como a gente contabilizar no Lattes, mas a gente precisa fazer, né? Então é isso. E assim, você poderia falar um pouco assim sobre aspectos mais técnicos assim, do seu projeto atual, né? Quais os principais problemas que você poderia mencionar, né? E de forma mais acessível, né? Para o público geral. Tá, entendi. Então, assim, eu diria que eu não tenho um único problema, eu tenho vários problemas, um para cada área, assim, no sentido de que, vamos lá, se eu falar da área de ensino, meu problema é eu quero divulgar a computação quântica, fazer com que o maior número de pessoas aprendam a computação quântica, porque eu entendo que é uma área importante e que vai dominar nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, como uma ferramenta importante em termos de tecnologia e que vai ser definidora de questão de dominação comercial, etc., porque vai envolver muito valor, assim, tem um valor econômico agregado, né, e o impacto pode ser realmente muito grande na economia de cada país. Então, eu acho que a computação quântica, ela é uma área importante. Então, na área de ensino, meu papel é formar bem e formar o maior número de estudantes possível. Para isso, eu invisto no curso de computação quântica que eu criei na graduação, sendo os próximos passos levar esse curso para pós-graduação e criar continuações, né? Tipo, o curso de computação quântica 2 e assim por diante. Na área de extensão, eu também tenho uma preocupação grande que é levar isso para além dos muros da academia, né, além dos muros da universidade, fazer com que as pessoas que têm interesse por tecnologia
possam perceber a importância da área, possam também investir na área, né? E perceber que isso é um campo importante para o nosso país. Então, aí a gente investe em desenvolvimento, a gente investe em criar eventos para atrair as pessoas, para que as pessoas conheçam. Tem interesse também que as pessoas reconheçam o Departamento de Física, nosso grupo, como um grupo importante, que está bem posicionado na área, né? Então, todas essas coisas são problemas importantes. Na parte de empreendedorismo, eu também acho importante a gente começar cedo e entendendo como é que funciona, porque você empreender é muito diferente do mundo acadêmico, né? Envolve outras regras, envolve várias coisas que nós não somos preparados na academia, então a gente tem que aprender bastante coisa. Então, nesse sentido, que desde cedo eu já comecei a pensar nisso para ir me preparando. Por mais que isso leve muito tempo, eu acho que o objetivo é adquirir a maturidade para que quando realmente nós tivermos um produto realmente bom e né, competitivo, nós pudermos aproveitar a chance e fazer com que possamos gerar empresas, startups na área, né? E que possamos contratar os nossos alunos, os pesquisadores que a gente tem no nosso grupo. Agora, tecnicamente, na área de pesquisa em si, os problemas principais que eu trabalho hoje são o desenvolvimento de algoritmos quânticos, né? Com aplicações em diversas áreas. Na parte de algoritmos quânticos, um dos problemas que eu venho trabalhando há um certo tempo é como resolver equações diferenciais parciais usando computadores quânticos. Por exemplo, na área, uma das áreas de aplicação é a dinâmica de fluidos. Então, você vai descrever um fluido via um método computacional, pode ser extremamente complicado, porque um fluido, você vai tentar, ao descrever ele, uma das técnicas mais comumente usadas é você discretizar o domínio, né? Você associar a cada partezinha do fluido, digamos que você divida o fluido em várias partes pequenininhas e pegue cada uma partezinha dessa e você tente descrever isso no computador. Isso pode ser extremamente complicado para, dependendo do tipo de problema que você vai lidar. Se você vai lidar com problema de turbulência, isso é extremamente difícil, porque o problema de turbulência, ele envolve várias escalas, não só de tempo, mas como de espaço. Então, você vai ter que discretizar muito. Só que se você discretiza muito, muito, muito para pegar todas as escalas, você tem um custo computacional de memória altíssimo e também de processamento. Então, esse é só um exemplo para entender que esse problema é um problema extremamente difícil. Mesmo hoje, para os computadores atuais, que usam supercomputadores, que a gente chama, né? Esses HPCs, né? Esses grandes, grandes computadores, tem bastante dificuldade, assim. Então, se você pensar, por que fluido é importante? Bom, fluido é importante porque não está no nosso dia a dia, né? Se você vai fazer previsão do tempo, você vai ter que modelar, né? Previsão do tempo, você vai ter que descrever o ar, que é um fluido, a chuva, você vai ter que descrever tudo isso. São todos fluidos. Então, se você quer melhorar a performance aerodinâmica de um avião para que ele economize mais combustível, então, você vai ter que modelar o avião viajando na atmosfera e o ar é um fluido. Então, são todos exemplos do nosso dia a dia que são importantes para a gente economizar combustível, que são importantes para a gente fazer a previsão do tempo de uma maneira mais precisa, mais correta. Então, são todos problemas que a computação quântica espera melhorar. Por quê? Porque a gente espera ter economia na memória ao usar a memória dos computadores quânticos, que pode nos dar uma vantagem exponencial comparada com a memória dos computadores clássicos, e também o tempo de processamento. Os computadores quânticos, né, conseguem processar a informação de maneira mais eficiente em alguns casos do que os computadores clássicos. Então, só que para atingir todo esse objetivo, não tem nenhuma receita pronta, né? Nós estamos investigando, tentando descobrir quais são as melhores estratégias para isso.
E, atualmente, basicamente, muita gente no planeta Terra está atrás desse mesmo tipo de problema. Então, é extremamente complicado isso. Então, esse é um tipo de projeto, né, que a gente corre atrás e tenta aprender. Mas tem alguns outros também, por exemplo, quando você vai construir um computador quântico, você tem que ter todos os softwares necessários para controlar o computador quântico. Então, você cria o que chama de uma stack de software, ou seja, é uma pilha de software, onde você vai começar o controle desde o alto nível até no baixo nível. Então, a stack de software é importante que nós consigamos dominar isso, né? É como num computador clássico. Você está interagindo ali com o seu computador. Hoje em dia tem uma interface gráfica muito fácil, muito amigável. Só que no fundo o processamento, lá em última instância, está sendo feita pelas portas lógicas clássicas. Tem um longo caminho entre você sair daí e chegar lá nas portas lógicas clássicas. Isso também vale para os computadores quânticos. Então, você tem que desenvolver estratégias eficientes para fazer a compilação, tem que ter estratégias eficientes para fazer o controle quântico, ou seja, como você aplica cada pulso sobre cada bit quântico. Então, os problemas centrais hoje que eu trabalho são a questão da stack de software para computador quântico, a questão do desenvolvimento de algoritmos para computadores quânticos. E tem várias outras aplicações, outros tipos de algoritmos que a gente também trabalha na linha de otimização, que são também importantes. Então, assim, digamos que eu consigo lembrar agora, esses são os principais problemas que a gente trabalha hoje. Sobre o empreendedorismo, né? Você tem aí criou uma startup, né? E você poderia chamar Combine, não é isso? Isso. Você poderia falar para a gente como é que surgiu essa ideia, né? Qual que era o objetivo, né? E como é que está se encaminhando? Né? Ótimo. Então, a Combine surgiu, a ideia dela surgiu lá em 2017. Eu estava apresentando uma palestra num evento da física e na plateia tinha um ex-aluno da física do nosso curso, o Valmir Gerber. Ele estava presente e hoje ele é empresário na área de física médica, ele é detentor da Brasil Rad. E, além de deter essa empresa, ele é um tipo de investidor, ele vai investindo em empresas, né? E assim vai. Então, ele estava na plateia e ele veio com essa ideia, ele já tinha ouvido falar de computação quântica, ele veio com essa ideia de tentar criar uma empresa aqui em Santa Catarina, na UFSC. Eu achei a ideia interessante porque eu já vinha acompanhando toda a movimentação fora do país, né? As empresas que estavam aparecendo na época. E eu achei a ideia interessante, mas ao mesmo tempo, claro, sempre a gente fica com certo receio, né? Principalmente devido ao lugar que a gente vive, né? O ecossistema onde a gente vive, que não tem essa tradição do investimento de risco, digamos assim. Mas eu aproveitei a situação para tentar aprender, né? Para aprender essa noção de administrar uma empresa, realmente ela é bem diferente do que a gente está acostumado. Conversar com pessoas fora da academia que não entendem tecnicamente nada daquilo que você sabe é difícil também. Então, aí tivemos a ideia, montamos a empresa e concorremos a um edital na época que era um edital do governo do estado de Santa Catarina para poder incentivar startups, né, incentivar empresas, mas era um recurso muito pequeno, eram 100 mil reais na época, só que com uma série de restrições para serem gastos. Então, assim, efetivamente a gente conseguiu aproveitar metade do recurso para pagar bolsa, né? E aí, então, nós pagamos um estudante na época, o Giovanni Polacchini, excelente, fez um excelente trabalho, onde nós desenvolvemos as primeiras provas de conceito de algoritmo quântico para achar a solução de algumas equações de dinâmica de fluido. Então, por quê? Porque o objetivo da empresa qual que era?
o produto da empresa é Quantum as a Service. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao contactar uma empresa, a gente tenta descobrir quais são, né, digamos, as dores da empresa, ou seja, quais são os problemas que eles têm, e buscamos, via computação quântica, soluções para esses problemas. Claro, nós sabemos que na era em que nós estamos, né, e nós estamos em 2025, então há 7 anos atrás, 8 anos atrás, imagino que era muito pior. Hoje aqui no Brasil, computação quântica a gente pode dizer que já explodiu, está na boca do povo, mas na época muito pouca gente conhecia. Então, assim, ao detectar os problemas da empresa, a gente busca soluções quânticas. Só que, no fundo, eram sempre provas de conceito. Qual era o objetivo? O objetivo sempre foi preparar a empresa, desenvolver algoritmos para quando os computadores quânticos realmente estivessem prontos para ser utilizados, essas empresas não tivessem que ficar esperando, não tivessem que ficar esperando, né, e perder, de repente, alguma vantagem competitiva ali, né, ficar perdendo com relação aos seus pares, né? Então, sempre foi o objetivo de deixar a empresa à frente. Então, e aí, isso foi um trabalho muito intenso no começo, e principalmente quando a gente tinha um bolsista. Com o passar do tempo, a gente não teve mais investimento e teve dificuldades para pagar pessoas para trabalhar na empresa. Então, a gente foi diminuindo assim, o trabalho dentro da empresa, de tal forma que hoje a empresa ela não está fechada, ela está aberta, mas nós não estamos desenvolvendo diretamente nenhum produto nela, tá? O que ficou de interessante, né, por enquanto, é que assim, digamos, foi a primeira startup de computação quântica, a gente montou isso, a primeira no Brasil, assim, isso eu acho que é interessante do ponto de vista de pioneirismo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma noção clara da dificuldade de conseguir investimentos, né? Mas nós acreditamos que quando começarem a aparecer as primeiras aplicações práticas dos computadores quânticos, eu acho que nós já vamos estar com essa vantagem por fato de a gente já ter mais experiência, né? E aí vai ser algo importante, sim, e talvez a empresa volte a crescer. Mas por enquanto podemos dizer que a empresa está no modo stand-by. Eduardo, no aspecto ensino, né? Como é que você vê essa diferença em relação às gerações um pouco mais antigas, né? E a geração atual com relação ao acesso à computação, né, recursos de informática no celular, etc., que antigamente a gente não tinha, né? Que eram mais limitados, né? E como é que você acha que isso influi, né, no processo de ensino e se é que você acha que faz alguma diferença, né? E se faz, como é que isso deveria ser abordado, né, na sua opinião, por nós, né, como professores nessa área, né? É, bom, na minha época a gente não tinha acesso, assim, até antes de entrar na universidade eu tinha pouco acesso a computadores. O primeiro acesso que eu fui ter foi mais ou menos lá em 1992, 93, a um computador, era um Pentium 286, se não estou enganado. Mas era só esses, no modo, sabe aquela tela preta com as letrinhas verdes, sem um modo gráfico? Então, era isso aí que acontecia na época, né? E realmente a memória dos computadores era algo absurdamente pequeno, né? Era, se eu não estou enganado, alguns poucos kbytes. É, Então, é muito, muito diferente do que é hoje, né? Então, assim, a nossa maneira de aprender sempre foi muito guiada pelos livros e pelo professor, né? Então, sempre teve esse papel, livro e professor, livro e professor. Se tem alguma dúvida, você vai e consulta o livro.
Então, eu passei todo o meu período de graduação, mestrado, doutorado e até hoje lendo, lendo muito, lendo muito. É, Só que aí, quando as coisas começaram a mudar e a gente começou a ter acesso à internet de maneira muito mais facilitada, né? Essas novas tecnologias, principalmente na palma da mão, através do nosso celular, eu acho que começou a mudar bastante. Eu vejo isso pelo meu filho mais novo, que hoje tem 16 anos. Então, a metodologia dele de aprender é extremamente diferente do que foi a minha. Eu não, assim, eu posso dizer que a quantidade de livros, talvez que ele tenha lido até hoje, é muitíssimo pequena, assim, muitíssimo. Depois de adolescente, então, eu diria quase com certeza que ele não leu um livro completo. Certo? Então, assim, é uma outra maneira de aprender. Por outro lado, ele está o tempo todo conectado em vídeos. Quando ele quer aprender alguma coisa, ele vai e busca um vídeo. Então, parece que é uma maneira diferente de aprender. Agora, claro, eu acho que as tecnologias estão vindo aí, elas vão alterar, e já estão alterando no nosso dia a dia. Não adianta também a gente ficar dando murro em ponta de faca, obrigando todo mundo a aprender do jeito que a gente aprendeu. Acho que a gente tem que se adaptar. Agora, eu não sou um especialista na área para dizer se essas novas tecnologias elas estão causando algum déficit de aprendizagem, alguma coisa assim. Acho que, né, eu sou um educador, o que eu percebo hoje dentro da universidade, pelo menos, assim, principalmente esse curso, parece que os alunos na sala de aula, dentro da sala de aula, eles são mais apáticos. Eles interagem muito pouco com o professor, não questionam. Às vezes você chega perto da carteira de um aluno e verifica o que que ele está fazendo. Na verdade, ele está lá no celular. Ele está fazendo. Já peguei aluno jogando em sala de aula. Aluno está com o celular, você acha que ele está anotando as suas coisas, né, que você está falando, mas ele está trabalhando em outras coisas. Então, assim, só que algumas vezes você é surpreendido. Mesmo o aluno que não presta atenção ali, ou ele vai super bem numa prova, vai super bem no trabalho. Eu não sei se isso se deve ao fato, por exemplo, de terem desenvolvido alguma habilidade multitarefa que a gente não tinha na época e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas tem alguns alunos que vão muito mal. Em média, dentro da universidade, dos cursos de graduação, não sei se é porque eu estou dando o curso para engenharia, eles vão mal, mas esse ir mal, talvez porque eles não tenham interesse pela física, estejam mais preocupados com as disciplinas deles, não sei se é isso o motivo. Então, assim, o que eu vejo é que, bom, essas novas tecnologias, elas realmente estão mudando a maneira como que as pessoas aprendem. Eu acho que o jeito, talvez, que a gente está dando aula não é tão interessante para eles. Isso também pode ser um motivo, porque a gente foi educado e a gente repete a maneira como a gente foi educado. Então, isso pode não ser interessante para eles, já que a tecnologia, como ela está mudando muito rápido, não está dando, né, de uma forma rápida, não está dando tempo de a gente se adaptar. E cada vez parece que ela muda mais rapidamente e a gente se adapta menos ainda. Então, a impressão que eu tenho é o seguinte: acho que está tendo falha dos dois lados, a gente não consegue se adaptar, acompanhar na mesma taxa. Os alunos eles nascem nesse meio, então aquilo para eles é natural. Agora, o que nós podemos fazer, talvez uma das coisas eu acho importante vamos proibir o uso de aparelhos celulares durante as aulas. Isso acho que é uma coisa que tem que ser feita, porque o aluno, ao mesmo tempo que ele pode usar o celular para checar uma informação, ótimo, legal, isso está de parabéns. Mas, em média, o que a gente observa é que ele está checando o WhatsApp, está checando o Instagram, está checando as suas redes sociais, porque ele não consegue viver sem aquilo. Então, pelo bem ou pelo mal, eu diria hoje, uma das grandes coisas boas para a gente fazer é tirar o celular da mão dos nossos estudantes. Pelo menos durante o uso durante a sala de aula. Depois, em casa, bom, eles já são adultos, né? Mas durante a sala de aula tem que tirar o celular. E uma outra questão técnica é o seguinte:
mas também mais geral. Para onde vai a computação quântica no Brasil? Como é que você vê o futuro da computação quântica no Brasil? Tá. Pelo histórico da computação quântica no Brasil, né, embora a gente tenha pesquisas na área de computação quântica desde a década de 90, sabe, que foi quando ela realmente estava surgindo, digamos assim, né, ou explodindo, digamos assim, um pouco mais, o volume de pessoas pesquisando na área sempre foi muito, muito pequeno. Acho que uma das grandes contribuições para o desenvolvimento da área foi o INCT de informação quântica, que vigorou por muitos anos, né? Então, acho que foi impulsionador da área. Mas nos últimos tempos, digamos assim, de uns 3 anos para cá, realmente a área começou a ganhar uma notoriedade grande no país. E ela, no começo, era dominada predominantemente pelos físicos e hoje já saiu dos domínios da física. Você tem engenheiros, você tem cientistas da computação e matemáticos, o que é bom, porque é uma área que é multidisciplinar e precisa de várias frentes, como eu falei antes, de software, de algoritmos e de hardware também. Na parte de software, eu acredito que o Brasil pode vir a fazer bons trabalhos e tem feito alguns bons trabalhos. Na parte de hardware, o Brasil está mais atrasado. Isso é natural porque o investimento é caríssimo. O investimento em hardware e computação quântica é extremamente caro. O que faltava para o Brasil talvez dar um salto? Então, se a gente posicionar o Brasil hoje, ele está bem atrasado com relação a países como os Estados Unidos, como China e alguns países da Europa. Está muito atrasado, de fato. Mas o que eu sinto falta é um programa nacional. Assim como está tendo um programa nacional na área de inteligência artificial, um programa nacional na área de computação quântica, um programa nacional na área de tecnologias quânticas. A gente ouve conversas de corredor que vai ter, mas ainda não foi anunciado nada oficialmente. Então, falta um programa nacional. E isso é só um primeiro passo. Por quê? Porque hoje é possível ver o seguinte: não basta ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas para fazer uma área crescer, você precisa de pessoas. E as pessoas levam um tempo para serem formadas. Então, é importante investir desde cedo. Aquilo que eu falei lá no começo, ó, estou preocupado em formar alunos na área de computação quântica, formar pesquisadores na aula de computação quântica, né? Então, para que daqui 5, 10 anos, esses estudantes tenham maturidade para fazer pesquisa de alto nível na área. Então, assim, hoje temos exemplos claros no país que, mesmo quem tem bastante recurso, não consegue desenvolver seus projetos porque não tem pessoas para tocar os projetos. Então, o Brasil tem que investir numa formação forte na área de computação quântica e investir também nessa base, seja ela na parte de software, seja ela na parte de hardware. Um programa importante que acabou de receber recursos para isso, embora ainda sejam recursos tímidos, né, foi o INCT de computação quântica aplicada, que foi aprovado há pouco tempo. Esse INCT ele foca majoritariamente em software, tem uma pequena parte em hardware, mas um dos objetivos principais é formar pessoas para atuar na área. Então, acho que isso é um passo importante que a gente está dando. Eu sei que outros institutos nacionais de ciência e tecnologia também têm uma parcela que vão investir na área de computação quântica, mas acredito que menor do que o INCT de computação quântica aplicada, porque ele é inteiramente focado em computação quântica e IA, tá? Então, assim, moral da história, o futuro da computação quântica ninguém vai conseguir prever, naturalmente, mas do jeito que está, o futuro não está sendo bom ainda. Quem sabe se nós tivermos investimentos um pouco mais intensos aí na área, nós vamos começar a colher alguma coisa interessante nos próximos 10 a 15 anos. Tem uma última pergunta aqui na nossa pauta, mas como a gente ainda tem um tempo, queria perguntar se a Nara e o Vinícius tiveram aí alguma pergunta que gostariam de fazer aí, antes da gente fazer a última pergunta.
Bom, eu tenho uma que está relacionada com essa última pergunta sobre, né, e com a resposta, na verdade, do professor Eduardo, que é sobre, né, formação de pessoas nessa área específica de computação quântica, e você defende, né, inclusive com com os eventos que você organiza e com essas novas disciplinas que você criou aqui no departamento e tal, você defende que deva ser de certa forma, popularizado a parte de computação, desenvolvimento de algoritmos quânticos, no sentido de tirar aqui prescindir, vamos dizer assim, de você precisar entender todos os fundamentos de mecânica quântica para poder fazer programação, né? Daí eu queria só que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é super é, importante, né? Dizer que daqui para frente você não vai precisar necessariamente entender mecânica quântica, né? Para fazer um programa para um computador quântico. Isso é uma coisa importante, Nada. Por quê? Porque isso eu acho que acontece muito quando uma ciência está se tornando tecnologia, no sentido ela está transcendendo, né? Está virando produto, pode ser aplicado, etc. Então, é isso que está acontecendo agora com a área de computação quântica. Então, um exemplo bem claro, assim, eu tenho um grupo em colaboração com o pessoal da ciência da computação, que é o GCQ, que é o Grupo de Computação Quântica da UFSC. Então, eu sou o único físico e lá são todos cientistas da computação. Acabou de entrar no nosso grupo um engenheiro eletricista. Então, para ter ideia, né? Então, assim, são pessoas com diferentes perfis. E o pessoal da ciência da computação, eles têm uma dificuldade tremenda com a mecânica quântica. Claro, não é a praia deles, eles não tiveram curso de formação sobre isso. Mas eles têm uma facilidade tremenda com a programação. Então, e como é uma área que é multidisciplinar, digamos assim, e a gente está indo para a formação de produtos, a gente pode pensar um produto que é o sistema operacional de computador quântico, digamos assim. E lá você vai ter que ter excelentes programadores para poderem fazer isso. E eles conhecem diversas estratégias que nós físicos não conhecemos para poder, por exemplo, fazer alocação de qubits. Então, ao criar um algoritmo, você cria suas portas lógicas, mas no frigir dos ovos, as portas lógicas são pulsos que vão atuar sobre cada qubit, né, digamos, para um computador supercondutor. Só que você tem que dizer qual qubit você vai ter que alocar, entende? Então, isso tem todo um programa de otimização para fazer isso. Eles são bons em fazer códigos de otimização, são bons em fazer isso. Eles já fizeram isso para os computadores clássicos, de certa forma. Entende? Então, tem várias coisas que eles são muito melhores, né, para desenvolver do que nós físicos aqui. Se a gente for ver a parte de controle, o pessoal da engenharia de automação trabalha muito bem com controle. Os engenheiros eletricistas também trabalham muito bem com controle, até melhor que os físicos nesse sentido. Então, é um campo de atuação deles. Então, é preciso que, na parte de formação de recursos humanos, a gente saiba abstrair o que é mais importante para cada frente de trabalho. Então, foi nesse objetivo que, quando eu criei o curso de computação quântica, eu não coloquei pré-requisito curso de mecânica quântica. Eu sabia que eu não ia formar quase ninguém. Ia formar 5 alunos no máximo por ano, que eram todos físicos. O objetivo Uhum. foi justamente adaptar o curso para que novos estudantes pudessem fazer. Aí assim eu consigo atrair gente da computação, da engenharia, da matemática, da química, da física. E assim, toda vez que eu dou o curso, eu formo pelo menos 20 alunos, né? E é, digamos, 4 vezes mais do que eu esperaria que fosse só da física. Então, é importante fazer essa tradução, digamos assim, para diversos campos. Então, olha lá, agora a pergunta do curso de jornalismo, que é o seguinte: é, pedido para você indicar um livro que você, né, para a audiência, ou outra mídia, né?
não precisamos restringir a livros, né? Pode ser outro tipo de mídia, né? Filme, Entendi. podcast e tal. Tá. Mas É de física, sobre, né? Sobre o assunto que sobre arte você de computação. É, trabalha, ou de um assunto geral de física que você acha Eu legal. Tá, creio que sim. entendi. Então, assim, ó, um canal assim que eu gosto muito de ver é o Three Blue, One Brown. Esse, para mim, é um dos melhores canais de ensino de matemática. Até eles ensinam, lá tem episódios de computação quântica, tá? Eu acho que eles conseguem pegar cada assunto e ensinar de uma maneira assim que para mim é surpreendente, assim. Eu acho o melhor canal que tem assim para ensinar as coisas é lá, tá? Então assim, sobre a área é isso. Um filme que eu acho interessante que me causou uma impressão boa, assim, boa no sentido de que mostrou coisas da área, não estou falando tecnicamente em termos de cinema, tá? Estou falando assim, que me trouxe alguma coisa interessante sobre a área, foi o filme Transcendence, A Revolução, que tem o Johnny Depp, né, como ator principal. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, mas esse filme eu acho interessante porque ele trabalha num contexto onde o Johnny Depp, digamos que é o ator principal, ele sabe que vai morrer, né? Mas aí, o que que é feito? É feito meio que um upload da memória dele para um computador. Só que está se trabalhando num cenário onde tem-se computadores quânticos. Então, todo cenário já pressupõe o uso de computadores quânticos. E com o uso de computadores quânticos, temos inteligências artificiais muito avançadas, com alto poder de processamento, memória, toda aquela coisa toda. Então, uma espécie de super IA, digamos assim, uma coisa muito forte. Então, é algo bem futurístico, assim, que acho que fala um pouquinho no meio do filme, o que você conseguiria fazer caso você tivesse computadores quânticos. Então, se a gente tiver computador quântico rodando assim, com milhões, até bilhões de qubits lógicos, né, ou seja, qubits com correção de erro, a gente pode fazer simulação de sistemas quânticos extremamente complexos, de tal forma que a gente pode fazer engenharia atômica. A gente pode construir uma molécula átomo a átomo, simulando ela através de um tempo de processamento eficiente, digamos assim, nada vai demorar a idade do universo. Então você consegue fazer uma espécie de engenharia atômica. Você pode montar material átomo a átomo com as propriedades que você deseja. Isso, digamos assim, seria uma coisa extremamente fascinante, né? Ou você conseguiria, por exemplo, buscar curas para doenças hoje, né, que são extremamente complicadas, como alguns cânceres, né, e outras doenças mais, Alzheimer, etc. Isso através de muita modelagem computacional, de muito processamento intensivo. Então, eu achei esse filme, né, tirando toda a parte, digamos, que é super ficção, né, no sentido de que é feito o upload da memória de uma pessoa, né, nesse sentido, e que no final acaba que a pessoa controla toda a internet do mundo. Eu não vou dar o spoiler do final. Então, assim, tirando isso, eu achei interessante, assim, e alguns outros filmes já até, tipo, eu acho que Interestelar, se eu não estou enganado, já tem um cenário que tem computador quântico lá, bem breve a passagem, mas acho que eles mencionam isso, tá? E para quem gosta de física, eu acho que o filme A Teoria do Tudo, né, fala do Stephen Hawking, eu achei um filmezinho muito legal, assim, agradável e interessante, sabe? Maravilha. Bom, então, em nome aí da organização da entrevista, gostaria de agradecê-lo imensamente pela sua participação, né, pelos comentários inspiradores, e eu acho que vai ser muito interessante para a juventude aí que assistir a entrevista. Então, pessoal, obrigado, um abraço. Muito obrigado. Valeu, Zio. Tchau. tchau, Obrigada. tchau. Um abraço, gente. Obrigado.